Olá, eu sou Marcelo Saad e, dando prosseguimento às palestras do IEE, vamos hoje falar sobre a imortalidade da alma. Para começar, nós temos que lembrar que a vida após a morte é um conceito que já era explorado por povos já na antiguidade. Há mais de 12 mil anos, ou pelo menos há 12 mil anos, no período paleolítico, nós sabemos que as pessoas já eram enterradas com os seus pertences. Desse modo, eles imaginavam que a pessoa iria continuar precisando daquelas coisas, mesmo já não tendo esta existência física, ou seja, a permanência da consciência de alguma forma. E aí, cada religião, ao longo da história, foi construindo a sua própria ideia sobre como seria essa persistência da consciência após a morte. Nós conhecemos alguns conceitos do cristianismo, geralmente, na nossa cultura ocidental, mas aqui o que está nos interessando é o que diz o Espiritismo. O Espiritismo nos trouxe principalmente esses conceitos. Primeiro, que a existência de um espírito não terá um fim. O espírito não desaparecerá, aquela consciência permanecerá pela eternidade. Um outro conceito é que a evolução do espírito se dá pelas sucessivas reencarnações. As sucessivas reencarnações saindo do plano espiritual para o plano material, com o objetivo de aprendizado, de recomposição e, portanto, evolução. Também o Espiritismo nos trouxe a relação entre encarnados e desencarnados. O Espiritismo não inventou esse intercâmbio, a mediunidade, mas trouxe uma finalidade e uma sistematização sobre esta relação entre os espíritos livres e os espíritos na matéria. E principalmente o Espiritismo nos traz o conceito do livre-arbítrio, que é a liberdade com responsabilidade. Ou seja, nós vamos, nesta existência após a morte, estar envolvidos com aquilo que nós fizemos durante a nossa vida. E a mediunidade, que eu disse que não foi inventada pelo Espiritismo, é o recurso que o Espiritismo usa para demonstrar a imortalidade da alma e favorecer o intercâmbio com os desencarnados. Então, o Espiritismo não imagina que exista esta vida após a morte. Ele organiza as informações disponíveis sobre esse assunto que nos são trazidas pelos espíritos que estão do lado de lá já nesta vivência. Como é que é o desencarne, essa passagem para a vida espiritual? Nós sabemos que o desencarne é um processo, não é um momento, não é um instante, não é um desligamento imediato. O espírito vai se desligando da matéria progressivamente, à medida em que os laços que unem o espírito à matéria vão se soltando. Pode ser perturbador para algumas pessoas. Esse grau de perturbação vai depender de vários fatores. Por exemplo, a idade da morte. Um espírito que morre ainda na juventude, ainda tem muita vitalidade e esta ligação ainda é relativamente forte. Então, este desencarne vai ser um pouco mais atribulado. O tipo de morte, se é por acidente ou por doença. No acidente, tem a morte muito brusca e esse desencarne vai se fazer ainda de uma forma mais lenta. Na doença crônica,
o indivíduo já está num processo de desligamento. Mesmo em vida, esses laços já estão se afrouxando e, portanto, no momento da morte, o desencarne é mais fluido, é mais fácil. E também o grau de espiritualização da pessoa. As pessoas que têm mais conhecimento sobre a vida espiritual, que estão mais ligadas ao plano espiritual, têm um desencarne menos perturbador. Esses fatores não são absolutos, mas dão uma ideia de coisas que podem interferir no grau de perturbação do momento do desencarne. E aí, chegando no plano espiritual, como é que são os espíritos? No Espiritismo se diz que os espíritos não são seres imateriais, mas sim seres incorpóreos, já que o perispírito é matéria eterizada, é uma matéria sutil. Portanto, nós dizemos que eles são incorpóreos no sentido de matéria grosseira, à qual nós estamos acostumados. Nós sabemos que a matéria comum, o ar, a terra, a água e o fogo não são obstáculos ao espírito. Essa nossa matéria e essa química e essa física à qual nós estamos submetidos não interferem no espírito. Por isso é que o espírito também é um ser eterno. Ele não pode ser queimado, ele não pode ser afogado, ele não pode ser soterrado. A gente conhece essa passagem da Bíblia que diz: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Geralmente isso é interpretado como sendo a figura humana sendo igual à figura de Deus. Portanto, nós poderíamos imaginar que Deus é um sujeito com cabeça, tronco, membros e com um temperamento igual ao de um ser humano. Porém, no Espiritismo a gente não entende desta forma. A gente entende que Deus é a inteligência suprema, criador de todas as coisas, causa primeira de todas as coisas. Então, como é que nós podemos entender este dizer? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós entendemos no sentido de que o homem, através da sua evolução, do seu aprendizado, seu aprimoramento, tem potencial de se tornar cada vez mais perfeito e de colaborar com a criação. Na medida em que nós vamos adquirindo algumas características, algumas propriedades, nós somos chamados a trabalhos mais aprimorados e estamos ali lado a lado com Deus no seu processo de criação. Como é que é o perispírito desse espírito imortal? O perispírito é o corpo espiritual, é aquilo que reveste o espírito, porque essencialmente o espírito é o pensamento puro, é energia pura, parece uma chama, parece um brilho. E este espírito puro, ele não pode interagir com a matéria, ele não consegue ainda se reconhecer, está muito atrasado. Por isso é que este espírito precisa de um corpo espiritual, que é o perispírito. E no Espiritismo nós temos o fato de que, aos olhos do espírito, é como o corpo físico. Alguns espíritos, inclusive, ainda se acham encarnados, porque eles se olham, eles olham as coisas ao seu redor e até acham que nada mudou. Eles olham outros espíritos e acham que são outros indivíduos encarnados. E o perispírito normalmente se apresenta com a forma da última encarnação. Então, se eu, Marcelo, quando eu, Marcelo, desencarnar, o meu perispírito vai ter essa forma desta minha última encarnação, de modo que eu não vou me lembrar imediatamente das minhas outras encarnações.
Isso é um processo mais lento e é assim que os espíritos comumente se apresentam com seu corpo espiritual, o perispírito. O perispírito não tem as limitações do corpo físico. Como a gente já disse, não tem interação direta com a água, fogo, ar e a matéria ordinária. Então, ele não tem essas limitações, está livre daquele corpo no qual ele habitou. Porém, o perispírito, sendo moldado pela mente, pode conservar ainda essas limitações. Se o indivíduo se via numa condição muito miserável ou doente, quando ele desencarna, esta doença já foi embora com o seu corpo. Porém, a mente ainda guarda essas lembranças e a mente está moldando o perispírito. Assim, o indivíduo ainda pode apresentar essas lesões, esses resquícios da vida anterior, mas que são moldáveis através da correção do estado mental, auxiliado geralmente por espíritos auxiliares. Como é que é o mundo espiritual? Essa é uma pergunta que tem permeado as cabeças das pessoas há milênios. Então, a gente poderia simplificar dizendo que, na verdade, o mundo material é que é uma cópia grosseira do mundo espiritual. Quer dizer, no mundo espiritual, nós temos esse corpo perispirítico, nós interagimos uns com os outros, nós trabalhamos, produzimos coisas, nós temos papéis dentro de uma sociedade organizada, como nós temos aqui no nosso mundo comum. E sabemos que o mundo espiritual é sempre um pouco mais avançado. As novidades do mundo espiritual vão chegando ao mundo material de acordo com o nosso grau de evolução. Nesta vida eterna, nós temos alguns ingredientes importantes para prosseguirmos no nosso processo evolutivo. Em primeiro lugar, é muito importante a compreensão de que o indivíduo desencarnou. Ou seja, quanto mais espiritualizados nós somos, quanto mais ligados às coisas espirituais, mais facilmente nós vamos entender que estamos desencarnados ou encarnados. Tá? Esta percepção é o primeiro degrau para que nós possamos prosseguir na nossa vida após a morte. Precisamos ter também um grau de desapego da vida antiga. Não só o desapego das coisas materiais, como também o desapego dos afetos que nós tínhamos nessa vida anterior. Então, mágoas, raivas, qualquer outro estado negativo que ainda nos prenda ao passado, que ainda nos prenda à nossa figura material, vai ser um empecilho para o nosso prosseguimento. Então, essa é a importância do perdão, que geralmente também é auxiliada pelos benfeitores da espiritualidade, que vão nos convencendo desses fatos acima e que nos ajudam a seguir nesta nova vida. Para seguir na nova vida também, desde já, nós precisamos investir no mundo espiritual, na nossa dimensão espiritual. Nós temos que reconhecer as nossas necessidades espirituais, as nossas potencialidades espirituais. Daí vem aquela frase também bíblica que diz para nós não ajuntarmos tesouros na terra, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, a gente investe em bens espirituais, em conhecimento, em progresso, em perdão, em caridade, e assim
nós não ficamos presos à nossa existência material quando ela terminar. Quantos espíritos nós somos? Bom, no universo, infinitos, incontáveis, né? Não dá nem para fazer uma estimativa. Mas na Terra, nós imaginamos, através de algumas informações, que além dos 7 bilhões de encarnados, nós temos também 20 bilhões de desencarnados. Então, veja como nós precisamos aproveitar essa nossa encarnação. A fila para reencarnar é muito grande. E a gente tem então esse privilégio que nós temos que aproveitar muito bem. E todos juntos nós somos o projeto Humanidade. Nós vamos evoluir coletivamente. Ao contrário de outras religiões que dizem que a salvação é individual, através do indivíduo fazer certos rituais e ter determinado estado de espírito, no Espiritismo nós entendemos que a salvação é da humanidade inteira. Nós é que temos que nos ajudar, temos que ajudar quem está mais atrasado, porque nós somos colegas de trabalho. Quanto mais nós ajudarmos aqueles nossos companheiros de trabalho que estão atrasados, que não entendem certas coisas, o projeto como um todo vai prosseguir mais rápido. E assim a humanidade vai se elevar até Jesus. Não é que Jesus vai voltar à Terra. Nós, como humanidade, como um coletivo, é que vamos nos elevar até Jesus. E o que nós fazemos nessa vida espiritual? O espírito, via de regra, acaba se ocupando com aquilo pelo qual ele se sente atraído. Então, o espírito que praticava coisas construtivas, positivas, ele vai continuar fazendo isso no plano espiritual. Aquele que se dedicava à enganação, à negatividade, ao proveito próprio, vai continuar fazendo isso no plano espiritual. E até que ele entenda que essas coisas estão atrasando a sua evolução. Então, a sintonia entre os espíritos é pelo seu nível moral e intelectual. Eles se reúnem a partir desse tipo de ligação, de sintonia, de ressonância. E por que nós fazemos o que fazemos? Esta curiosidade, essa noção de que nós precisamos nos ajudar, tudo isso é porque, aperfeiçoando o mundo agora, nós o encontraremos melhor na próxima encarnação. A humanidade vai evoluindo aos poucos através da ação de cada indivíduo e às vezes com alguns saltos pela ação de alguns indivíduos, né, especificamente. Mas cada um fazendo o seu papel, a humanidade vai evoluindo. Então a gente precisa fazer a nossa parte, cuidando bem dessa nossa existência, porque na próxima encarnação nós vamos encontrar aquilo que nós deixamos. Com relação a essa vida eterna, nós, na nossa cultura ocidental, temos a ideia de anjos e demônios. No Espiritismo, nós sabemos que os anjos não formam uma categoria especial diferente dos homens. Eles são apenas espíritos mais evoluídos, espíritos que escolheram um caminho mais curto, não passaram por tantos tropeços, ou então que estão criados há mais tempo do que nós e tiveram essa oportunidade de estar moralmente, intelectualmente, num nível bem diferente daqueles que nós, aqui na Terra, estamos. E os demônios não são seres eternamente destinados ao mal. São espíritos que ainda não compreendem o papel do bem, a sua posição diante da humanidade para contribuir com o avanço
da nossa coletividade e assim por diante. Portanto, essa condição é temporária, porque em algum momento esse espírito vai entender que ele precisa modificar-se. Temos para isso a ferramenta do livre-arbítrio. Depende do espírito progredir mais ou menos rapidamente para a perfeição. Nós temos que equilibrar essa nossa natureza material e essa natureza espiritual. Nós temos uma natureza material, nós temos fome, frio, necessidades e etc. E nós temos essa natureza espiritual que nos chama a coisas mais evoluídas, a nossa dimensão espiritual. Assim a gente vai equilibrando com o nosso livre-arbítrio para chegar mais rápido à perfeição. Nós vamos chegar de alguma forma, nós temos a eternidade pela frente, mas nós podemos acelerar esse processo e contribuir até para a nossa própria felicidade. Os espíritos encarnados na Terra são uma pequena amostra do caminho que nós temos ainda a prosseguir. Esses espíritos são de diversas categorias morais e intelectuais. Nós temos indivíduos de baixo padrão, de grande atraso intelectual, de grande tendência às coisas negativas e destrutivas. E temos aqueles indivíduos que se destacam pelo bem, pela moral, pela colaboração com a humanidade. Então, todos nós estamos na mesma categoria, porque estamos no mesmo planeta. Temos as mesmas coisas ainda para aprender. Então, aos olhos de Deus, somos todos iguaizinhos. À medida em que vamos adquirindo mais condições, nós vamos adentrando outros reinos, onde nós deixamos de ser estes espíritos, com o nosso perispírito, deixamos de ter a necessidade dessas reencarnações e passamos a frequentar outros reinos. Então, reinos angelicais, reinos crísticos e outros ainda que nós não podemos nem fazer ideia. Isso é só para nós entendermos que a nossa jornada na vida imortal é uma jornada que não tem um fim propriamente. Nós vamos crescendo em diversas dimensões. Então, quem nós somos realmente? Para nós entendermos e podermos responder essa pergunta, que tem a ver com a nossa vida eterna, nós temos que entender que o mundo espiritual é a nossa verdadeira pátria. Nós estamos aqui na Terra como uma condição de estudantes numa escola ou operários numa oficina. E quando regressamos ao mundo espiritual, nós estamos, então, na nossa verdadeira condição. Dessa forma, nós podemos dizer que eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Eu sou um espírito que está passando agora nesta condição material. Portanto, isso facilita a compreensão de quem eu realmente sou e, sabendo quem eu sou, eu tenho mais elementos para dizer para onde eu estou indo. E aqui nós temos esse epitáfio de Benjamin Franklin, que sabiamente escreveu assim: aqui jaz o corpo de Benjamin Franklin, editor, como a capa de um livro velho, despedaçado e despido de seus títulos e de seus dourados, entregue aos vermes. Mas a obra não está perdida, pois aparecerá mais uma vez, em nova e elegante edição, revista e corrigida pelo autor. É com esse pensamento que nós reconhecemos a nossa dimensão espiritual, a nossa vida eterna, a nossa permanência após a morte.